Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao primeiro episódio aqui do podcast do Farmácia Autogerenciável. E hoje eu, Eduardo Valério, estou aqui com o meu amigo Elias, nosso consultor aqui, né? Faz parte do nosso time. Elias, fala um pouquinho para mim, um pouquinho sobre você, né? Se apresenta aí para essa galera, dá um oi para esse pessoal. Pessoal, muito prazer estar aqui, Eduardo. Meu nome é Elias Alves, né? Eu sou farmacêutico, consultor administrativo da Iven. Já tenho experiência aí no ramo farmacêutico, né? Como comprador, né? De uma grande rede. Comecei em farmácia desde 2010, trabalhei na indústria farmacêutica. E aí, hoje estou aí, trabalhando na Iven Consultoria, com o time aí, agregando com os clientes. Show de bola, senhor Elias, seja muito bem-vindo. Eu, Eduardo Valério, estou aqui já há um bom tempo, né, trabalhando no Varejo Farma sobre consultoria, e hoje nós vamos falar sobre um tema que ao longo desses mais de 10 anos que eu tenho aí de consultoria, a gente vê muita dificuldade, o pessoal sempre questiona muito, tem muitos problemas, muitas dúvidas no dia a dia, que é o assunto compras. Se você tem alguma dificuldade, fica ligado, porque neste episódio a gente vai te ajudar a melhorar as compras da sua farmácia. E aí, para falar de compras, eu queria falar com o Elias aqui rapidinho sobre uma coisa chamada método, né? Antes da gente falar exatamente sobre a operação no dia a dia, a gente precisa entender o que é um método e por que ele é importante para a minha farmácia. Então, Elias, primeiro, eu queria discutir com você aqui para ajudar o pessoal que está nos assistindo ou nos ouvindo, o que é um método? Bom, o método de compras é algo que a gente consegue replicar, né? Seja para uma farmácia de pequeno porte, né? Um independente, né? Um faturamento baixo, até uma grande rede. Então, a nossa metodologia ela se enquadra tanto em uma farmácia, né? Pequena a uma rede, né? Com N lojas aí de faturamento. E basicamente é isso. Então, no nosso método, a gente não ensina a copiar, né, um número. A gente ensina como o cliente analisar as suas variáveis e adequar os parâmetros do sistema para que ele consiga fazer a compra da forma mais correta possível. Legal. Até para complementar, Elias, eu queria falar com o pessoal o seguinte, né? Você pensa bem assim, a gente tem no Brasil hoje mais de 90 mil farmácias. Farmácias indo bem, farmácias indo mal, farmácias andando de lado já há alguns anos, né? E o que diferencia as farmácias que vão bem das farmácias que vão mal? Muitas vezes eu fico olhando, né? E as farmácias que vão bem, muitas vezes tem método para tudo, né? O que é método? Então, são processos replicáveis. Vamos pensar o seguinte, a sua avó tinha uma receita de bolo lá que era sensacional, você gostava daquela receita. Muito provavelmente ela tinha isso anotado num caderninho, e aí a sua mãe conseguia fazer o bolo, talvez não ficasse do mesmo sabor ou mesmo cheiro, mas ficava muito parecido com aquilo que a sua avó fazia. E aí a sua irmã, você, o seu filho, a sua esposa consegue replicar. Por quê? Porque existe uma receita, existe um método, né? E aí ela provavelmente ensinou, falou, ó, primeiro você quebra o ovo, depois você põe a farinha, depois você põe o leite. Então tem um método, tem um passo a passo. E a gente vê que as farmácias que vão bem, né, que sempre estão aí andando bem, tendo bons números, bons resultados, lucro, venda, equipe satisfeita, normalmente tem método. O que é método, então? É uma forma de fazer as coisas acontecerem sempre, não vou dizer iguais, mas muito parecidas, e a gente consegue delegar, né? Não precisa eu, Eduardo, necessariamente fazer aquele processo, por quê? Porque a gente tem um método de se replicar aquilo e eu posso passar para o Elias. Eu garanto que o Elias vai fazer a mesma coisa. Então, o método, é importante a gente ressaltar que é um processo que pode ser codificado. O que é codificado? É escrito. Eu posso escrever, e aí vem uma coisa que farmacêutico ou dono de farmácia gosta muito, que é o POP. Né? POP não é só para vigilância sanitária, não é só para assuntos regulatórios, para assuntos administrativos, para gestão também se faz muito necessário, porque eu consigo passar aquilo para outra pessoa, fazer momentos de checagem daquela informação. Então, eu tenho checkpoints, eu tenho dias que eu posso reunir com as pessoas e conferir aquilo, se está indo bem, se está indo mal. Consigo colocar indicadores. Então, o método me traz essa tranquilidade, né? De eu poder delegar processo para alguma pessoa, ter indicadores para que aquelas pessoas saibam que elas vão ser avaliadas por aqueles indicadores, então ela tem um objetivo a cumprir, né? E eu consigo escalar, ou seja, eu consigo abrir mais farmácias. Então você vai ver aí dentro do Brasil, a gente tem lá Grupo Raiazil, tem método para tudo, né? Drogaria São Paulo Pacheco, DPSP, tem método para tudo. Então é uma forma
que me dá a garantia de escalar a minha operação mantendo um padrão, né? Então eu acho muito legal essa questão de método e eu gosto muito de observar e estudar isso, porque é uma forma que a gente tem de padronizar as coisas e garantir que a nossa farmácia vai lá seguir, né, e vai crescer de uma forma organizada. Então, acho que hoje, né, se a gente fosse chamar a atenção para a farmácia independente, para o pequeno, para aquele cara que quer começar ou que quer crescer, olhe para a sua farmácia e estruture os métodos, né? Ou ande com quem já tem um método para te ajudar a crescer de forma organizada e consiga estruturar, né, a sua operação para que ela seja escalável. Porque sem método, sem esse processo, muito dificilmente vai conseguir escalar a farmácia, né? Então, acho que essa é a grande importância de um método ali, a grande relevância de um método. E dentro desse tema ainda, Elias, eu queria ver contigo o seguinte: como é que você vê nas farmácias, né, que a gente atende ali no dia a dia, dentro da consultoria, dentro dos nossos treinamentos, quando eles entram principalmente na consultoria, qual é a situação da farmácia, né? Porque muitas vezes entra dentro da consultoria sem um método, ou um método que às vezes veio copiado de alguém indicou, né? O que você vê de transformação nessas farmácias e qual seria a importância de um método que a gente aplica dentro da consultoria para que essas farmácias consigam ter mais segurança, aumentar a venda, aumentar lucro, aumentar resultado de caixa, né? Ou seja, dinheiro no bolso. Qual a importância de um método para que isso aconteça lá no dia a dia? Bom, muito importante essa questão do método e é onde a gente vê que o dono de farmácia ele vai ter liberdade. Então, a partir do momento que isso passa a ser replicável, delegável, né? Não fica o conhecimento concentrado em uma pessoa e quando aquela pessoa sai, deixa um buraco na empresa. Então, tudo isso está linkado ao método. E todo método ele tem que permitir uma validação, tem que fazer sentido, né? Então, linkando aí o que você está falando, por exemplo, nós observamos muito no mercado que sempre tem o bom conselheiro, né? Então, eu estou indo bem aqui, então minha curva ABC, sei lá, eu vou colocar aqui X%. Então, coloca aí também, porque dá certo, né? Então, a gente sabe que não, porque tem o cara que fatura lá desde R$1 milhão até o cara que fatura aí na casa dos 50, 60 mil ou menos. E a curva C, por exemplo, ela vai ter uma representatividade X nesse que fatura menos e Y no que fatura mais. Então não existe algo que, nesse sentido, que eu consigo copiar o seu, você fazer da mesma forma que eu, cada um tem a sua realidade. Então quando chega um cliente, né, na mentoria, a gente vê que primeiro o cliente não tem indicadores, né, bem estabelecidos, coisa que as grandes redes, né, trabalham muito com indicadores. Um indicador muito utilizado, que é muito, né, que a gente sempre baliza ali o cliente de início é o índice de faltas. Então aí clientes que chegam com índice de faltas de 20%, 30%, já vimos até aí na casa dos 46%, né, que a gente acaba até se perguntando, será que é verdade isso mesmo? Será que essa farmácia tá funcionando mesmo? Como é que a cada 10 produtos que o cliente vem procurar, 5 ele não encontra? Então a gente às vezes até pergunta se isso é realidade ou não, mas quando a gente vê que o cliente começa a aplicar o método, a gente vê que realmente aquilo era verdade e ali os indicadores vão mostrar para ele que aquele índice reduzindo de faltas, o faturamento vai aumentando e as coisas vão acontecendo. Então, ter indicadores, né? Algo que vai mostrar para você se o método vai estar acontecendo, vai estar gerando resultado ou não. Que faça sentido. Então, você tem que entender o método, não de uma forma assim, ele faz e eu preciso fazer. Não, por que ele está fazendo, como eu vou fazer e aonde ele vai gerar resultado, né? E outra, se isso cabe no financeiro da minha farmácia hoje ou não. Então, assim, a gente vê resultados assim muito expressivos no índice de faltas, né? Vê que os clientes não sabem ali a questão de como trabalhar com as curvas, a cobertura por curva, arredondamento, né, de pedidos no sistema. Então, uma série de situações, né, que o cliente consegue, né, junto com o método, entender e fazer sentido para ele conseguir aplicar no negócio dele. Legal, legal. Então, método, resumindo assim, né? O que é? É uma forma organizada de ter processo para poder crescer, né? Vamos crescer de forma organizada através de um método, porque eu vou replicar isso
em vários lugares e isso vai acontecer da mesma forma. A importância disso, consigo ter indicadores para validar, né? E aí a questão dos indicadores é muito importante, o Elias falou isso, né? O bom conselheiro fala assim, ó, faz isso porque aqui está dando certo. Pera aí, cuidado. Indicador é aquilo que é bom para a sua farmácia, não aquilo que é bom para a farmácia dos outros e que vai ser replicado dentro da sua. Talvez a sua não seja aquele mesmo índice, né? As pessoas sempre perguntam para a gente, qual que é o melhor índice de desconto, qual que é o melhor índice de CMV, qual que é o melhor índice... Calma, não é assim, né? Primeiro vamos olhar para os números da sua farmácia, qual é o seu objetivo? Qual é o lucro que a sua farmácia entrega hoje? Qual é o lucro que ela pode entregar? Então, indicador é da sua farmácia, não é olhar para a média, né? Tem um desenho, e aí depois eu vou dar uma tarefa pro pessoal aí da edição. Tem uma figura que mostra um rapazinho andando num rio, né? E ele tá indo assim, qual que é a profundidade desse rio, desse lago? Ah, na média é 1,20. Aí ele tá andando, de repente ele cai num buraco. E aquele buraco tem lá mais de 3 metros de profundidade e ele morre afogado. Por quê? Na média, né, é 1,20. Só que tem um ponto que tem um buraco, depois ele sobe. Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão da média, olhar para a média de mercado para tudo, porque a nossa farmácia não tem que se basear simplesmente na média de tudo. A gente tem que ter o resultado da nossa farmácia. Então o método é importante porque nos dá condições de validar se a gente está com indicadores saudáveis para o nosso negócio. Legal. Então a gente já falou do método, a gente já falou qual a importância de um método, né? E agora eu quero falar um pouquinho sobre o método que a gente tem de compras, Elias, que a gente aplica na consultoria, que a gente aplica na mentoria, que a gente mostra lá nos treinamentos, né? Então aqui dentro do Farmácia Audienciável a gente tem o método 3Qs de compras, que é aí um método que a gente vem transformando a vida de muitos gestores de farmácia, porque eles têm tido muito mais resultado quando eles sabem exatamente o que comprar. Então, o que vem do primeiro Qzinho ali, né? O que comprar? Qual é o produto que eu tenho que comprar? Porque muitas vezes o dono da farmácia ele olha para a prateleira e fala assim, o que tinha ali naquele buraco? Eu tenho que repor este produto. E aí, eu mesmo tenho uma dificuldade muito grande. Quando estava lá na farmácia, eu sempre perguntava para Carol, você lembra o que tinha ali naquele buraco, né? Porque eu não lembro, né? E se eu for depender da minha cabeça para fazer uma reposição, eu vou me arrebentar, porque eu não lembro do produto. Quanto comprar desse produto? Imagina, o cara não sabe nem qual produto comprar às vezes, e aí, quanto comprar? Quanto é que ele tem que comprar? Quantas caixinhas? 2, 4, 6? Ele sempre fala, né? O cara chega aqui, ele simplesmente tem lá um múltiplo, né? Múltiplo de 2, múltiplo de 4, múltiplo de 6 e manda pedir, mas às vezes o produto gira 1 por mês, no máximo 2, e o cara tá pedindo 4, 6 caixinhas, fazendo estoque lá para 6 meses, muitas vezes. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, quanto comprar do produto e quando comprar, né? Qual é a frequência, qual é a agenda que eu tenho que fazer para respeitar meu orçamento, para respeitar meu fluxo de caixa, para respeitar o meu cliente, né? Eu não posso correr o risco de perder a venda. Também entender que o método 3Qs de compra vai diminuir o índice de ruptura, que o Elias já falou aqui, inclusive, o índice de falta, e vai diminuir a quantidade de dinheiro que eu tenho que deixar parado no meu estoque, né? Porque dinheiro parado em estoque é um custo de oportunidade. Esse dinheiro poderia estar rendendo no banco, no Tesouro Direto, enfim. Então você tem um custo de oportunidade ali no estoque, né? E o estoque é uma das partes mais caras da sua farmácia. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Então, Elias, dentro daquilo que você tem de rotina lá no dia a dia com os nossos clientes, dentro daquilo que a gente aplica na mentoria, né? Comenta um pouco pra gente sobre o método 3Qs. Primeiro, como é que eu chego no produto que eu tenho que comprar? O primeiro quê? O que comprar? Como que eu descubro hoje, né? Qual produto eu tenho que comprar hoje? Como é que eu faço isso? Bom, perfeito. Primeiro, o dono de farmácia tem que ter consciência de que não existe uma compra bem feita se essa compra não é gerada pelo sistema. Então, ele pode falar o que ele quiser, né? Não, mas eu sei da minha cabeça, eu guardo aqui quanto que eu tenho que pedir. Então, hoje, se você for pensar, a pequena e média farmácia, ela trabalha na casa dos 3 a 6 mil SKUs vendidos aí na casa dos 90 dias. Então, como que eu vou saber quanto que eu vou estocar de cada item desse para todos os itens? É uma situação muito difícil. Então, o sistema vai gerar essa demanda do que comprar, né? O que comprar de forma correta. Então, isso agiliza o processo, né? Menos tempo você se preocupando com essa demanda, o sistema trabalhando para você. Então, essa questão do que comprar, ele tá inferido com a gestão da demanda de compras, né? E a gestão da demanda de compras, ela só é bem gerida
utilizando um software, né? Um software que entrega uma parametrização de curva ABC, de estoque regulador, né? E ali e você precisa ter uma agenda de compras, né? Então são esses os 3 fatores principais para que você tenha uma gestão de demanda de compras organizada que vai te sugerir corretamente o que comprar. Então, peraí. Deixa eu te... Você falou uma coisa aí que para mim é muito importante. Estoque regulador. Eu quero que você olhe ali para aquela câmera ali, ó, e conta pro pessoal. O que é estoque regulador, cara? Legal. Pessoal, o estoque regulador, vamos trazer para uma linguagem bem simples, né? É você ter o estoque máximo e o estoque mínimo no seu sistema, tá? Então, vamos fazer um exemplo ali, né? Bem fácil. Um produto que vende aí 30 unidades por mês, então esse produto vende 1 por dia. Se eu falar que eu vou querer ter 10 dias de estocagem, eu vou ter um estoque mínimo de 10 unidades, né? Mínimo. E se eu quiser um estoque máximo de 15 dias, eu vou falar que esse produto vai ter 15 unidades no meu estoque. Então, veja bem, quando acontece a reposição desse produto? Quando oscilar o meu estoque de 15 para 10, aí o meu sistema vai sugerir um pedido de 5 unidades. E não, Eduardo, é muito comum a gente ver nos softwares que as farmácias utilizam hoje que não existe estoque regulador, ou seja, a possibilidade do dono da farmácia configurar o estoque mínimo e o estoque máximo. E aí pense em você. Esse cara que você vende 1 por dia, pode ser um Dorflex, pode ser uma Coristina, pode ser um Benegripe. Se você não tem essa oscilação do máximo para o mínimo, todo dia o Dorflex vai aparecer no seu pedido, o Benegripe, o Epocler, né, o Hepativan, e vai poluir o seu pedido. Então você vai ter um gargalo na demanda, o que vai te gerar um gasto de energia, tempo, vai te atrapalhar e você não vai conseguir fazer uma estocagem correta. Fora isso, você pode estar oscilando muito o seu estoque, gerando problema no seu financeiro também e uma gestão de demanda que nunca vai estar adequada. Então, estoque regulador, estoque máximo e estoque mínimo, né, Eduardo? A gente vê que as farmácias hoje trabalham muito assim, eu vou pedir quando o representante chega, né? Às vezes o representante vai na sua farmácia a cada 15 dias, às vezes ele vai a cada 30. Aí o produto zera na sua farmácia, você pede o produto às vezes para 30, para 45 dias. E o que acontece com o seu financeiro? Da mesma forma ele vai oscilar, né? Com boletos muito altos e eventualmente ali boletos que você não consegue tá adequando dentro do seu pagamento, né? Dentro do seu fluxo financeiro. Show de bola. Eu queria até dar essa ênfase, né, nesse tema do estoque regulador, porque você falou, né? Demanda de 10 dias mínimo, demanda de 15 dias máximo. Aí o cara se pergunta às vezes assim, como é que eu calculo o meu estoque regulador? Primeiro, pessoal, nós não estamos falando para vocês utilizarem 10 e 15. Isso foi um exemplo que o Elias falou. E nesse exemplo, pensa comigo, tudo que tiver para baixo de 10, que é o mínimo que ele pontuou aqui, vai ser risco de ruptura na sua farmácia. Tá? Então, tudo que tiver abaixo de 10 dias de estocagem, que é o mínimo, é risco de ruptura. E tudo aquilo que tiver acima de 15 dias é excesso. Tá? E as farmácias tendem a ter um nível de excesso muito alto e um risco de ruptura também, hoje, alto. Né? Por quê? Porque não faz a gestão do estoque regulador. Por quê? Porque o sistema não dá essa possibilidade ou ele não sabe como utilizar. E isso faz com que as farmácias pequenas, independentes, né, elas sofram perante as grandes redes, porque as grandes redes têm método, tem ferramenta, tem pessoas olhando para isso todos os dias, então não fica lá com excesso muito alto, não fica com ruptura muito alta, então não estaciona dinheiro, né, em estoque e nem fica perdendo venda o tempo inteiro. Então, estoque regulador é fundamental para a sua farmácia. Por isso, o Elias pontuou aqui, não tem como eu saber qual produto comprar, né, o primeiro quê, se eu não tiver uma ferramenta, se eu não tiver um sistema. Se você não está utilizando seu sistema hoje, muito provavelmente esse seu sistema está se tornando caro para você, porque você está errando na sua compra. E isso eu tenho certeza. Se não estiver usando a tecnologia lá, Elias, a favor. Se não estiver utilizando o sistema, a favor, está errando na compra. Isso é uma das coisas que a gente sabe aqui dentro, porque não tem como, né, gerenciar de 3 a 6 mil SKUs aí, sem ter uma boa ferramenta no dia a dia lá para fazer a gestão. Então, legal. Primeiro o quê? É entender a demanda, né? Fazer a gestão desse produto através de uma ferramenta e essa ferramenta vai te trazer o que comprar, qual produto comprar
através dessa demanda, dessa gestão de demanda desse produto. E aí a gente vem no quanto comprar deste produto, porque assim, uma coisa é o sistema te mostrar hoje você tem que comprar esse produto porque ele chegou no estoque mínimo. Mas quanto eu tenho que comprar desse produto? E aí eu quis fazer a ênfase no estoque regulador, Elias, porque é o estoque regulador também que vai nos mostrar quanto é que a gente tem que comprar, mas baseado no quê? Primeiro, qual é a curva ABC que a gente vai adotar e qual é a cobertura que a gente vai adotar para cada para cada uma dessas curvas? Porque o pessoal, eu vejo assim, tem muita dificuldade, né, na gestão dessa curva ABC, utiliza uma curva ABC às vezes padrão, ou que o bom conselheiro falou para ele utilizar, mas ele não olha para os indicadores da farmácia dele e no momento de fazer a cobertura também tem uma série de dúvidas muitas vezes em como fazer essa cobertura. Primeiro, o que é a cobertura? Né? Falamos aqui do estoque regulador, falamos como é que a gente chega no que comprar, mas no quanto? Eu acho que é legal a gente falar sobre o que é a cobertura, né? O que é a curva ABC e como é que a gente faz tudo isso para que o gestor lá no dia a dia tenha certeza do que é que ele vai comprar e quanto é que ele vai comprar para diminuir o índice de ruptura e para elevar a eficiência do capital de giro dele, da operação dele, não comprando mais do que ele deveria comprar. Fala para mim aí um pouquinho sobre cobertura, curva ABC e como é que a gente chega no quanto comprar de cada item. Legal. Então, essa questão do estoque regulador, né? Hoje o dono de farmácia fala muito em excesso, né? Mas o que é excesso, né? Então, se você não tem um método que te vai definir o seu estoque regulador, você não sabe o que é excesso. Porque excesso é tudo que eu tenho acima do meu estoque máximo. Mas se você não sabe qual é o seu estoque máximo para curva A, para curva B, para curva C, você não sabe o que é excesso. Então corre o risco de, se você começar a comprar pelo sistema e não tiver isso bem estabelecido, você vai tirar excesso e depois você vai comprar novamente. Tá? Então esse processo, né, de quanto comprar, o que comprar, né, e quando comprar, ele passa primeiro pela definição da curva ABC, né? Então, nós fazemos uma definição da curva ABC de acordo com o perfil do cliente. Então, não adianta o cliente falar assim, minha curva ABC eventualmente é 70, 20, 10, né? E outras configurações que são passadas, que às vezes aquele cliente, e já foi muito comum a gente pegar, nós verificarmos ali, que na curva C, os produtos que vendem ali em torno de 1, né, a cada 90 dias, representam 20% do faturamento do cliente. O que não, isso aí não é difícil acontecer, né? Se às vezes o cara está com muito problema de fluxo de caixa, né, acaba sempre encomendando produtos para o dia seguinte, não é que ele quer que a curva dele tem que ser 70, 20, 10. A curva dele é um resultado de como os produtos dele estão performando em unidades. E aí, isso, você sabendo essa configuração e como os produtos vão ficar divididos por curvas e giro, você vai estabelecer os dias de estoque regulador, que são estoque máximo e estoque mínimo. Nesse estoque máximo e estoque mínimo, nós validamos se o sistema vai sugerir um pedido correto ou não. Porque já aconteceu, Eduardo, o cara falar assim, olha, eu faço cobertura aqui de genérico 30, 30, 30. Então você coloca na curva A 30 dias, curva B 30 dias, curva C 30 dias. Mas eu convido você a fazer aí um cálculo na sua calculadora, né? Um produto que vende 1 a cada 90 dias. Se você colocar 30 dias de prazo médio de estocagem para esse produto, ele não vai gerar um arredondamento matemático, né? E aí corre o risco de produtos não estarem sendo repostos. Então, precisa-se entender que há uma configuração específica de dias de estocagem para cada curva, entendendo quanto em unidades o sistema vai sugerir. Né? Então, isso é muito importante, até para uma análise de excesso também. E o que é legal, Eduardo, que nessa questão do quando comprar, né, que está muito inferida a frequência de compras, se eu sei quantos dias de estoque eu trabalho na minha curva A, na minha curva B, na minha curva C, eu sei quantos dias eu não posso ficar sem fazer um pedido da minha farmácia. Então, como eu disse ali, eu vou colocar 15 dias de estocagem na minha curva A, né? Eu sei que se eu passar 15 dias sem comprar algum produto da curva A, de alguma linha da minha farmácia, vai faltar, né? Então, eu não posso ter uma frequência de compras acima dos 15 dias, né? Que eu não posso passar sem revisar, né? Então, é extremamente importante essa questão do estoque regulador. E a frequência de compras vai ser na onde eu vou adequar
com a minha agenda de compras, os parâmetros do pedido. Então, um representante, né, chamava de viajante, que passa a cada 15 dias, né, que passa a cada 25 dias, 30 dias ou semanalmente, como que eu vou fazer esse pedido de forma que até o próximo pedido ser entregue, ele não falte, né? Não é só gerar o pedido no sistema, tem que fazer uma adequação do parâmetro, que ele contemple o prazo de entrega do meu fornecedor, os meus dias de estocagem, né, a minha frequência de revisão para que esse pedido não falte até o próximo atendimento daquela compra, né, daquele representante. E o quanto comprar, Eduardo, ele está ligado ao financeiro, né, ao financeiro, e aí nós ensinamos análises ali, né, que envolvem o CMV e fazemos também ali na nossa rotina uma análise do ciclo operacional que é surpreendente, né? Muitas vezes a gente vê o cliente comprando à vista e com o caixa sufocado, né? Um exemplo bem, talvez, possa ser prático, né, para todo mundo. E com o caixa sufocado, e às vezes ele tem uma rede na esquina dele trabalhando com 100 dias de estocagem e ele lá com 50 dias, com índice de falta lá em cima. Ele poderia estar comprando a prazo e às vezes tendo uma estocagem maior, e aí o que ele faz? Quer estar comprando à vista, para às vezes não ter muito boleto, e com o caixa sufocado e muita falta, né? Impactando nas vendas. Então nós deixamos, o método valida bem essa questão, tanto da parte financeira, quanto que o cliente ele tem que comprar, né? Olhando as análises do CMV semanal, mensal, planejamento do que ele pode estar pagando ao mês, né? Então, assim, o compras, né? Ele tem a gestão da demanda, né? E a gestão financeira que envolve as análises do CMV e ciclo operacional. Show. Então, assim, ó, a questão até é legal a gente olhar para isso tudo que você falou, porque o compras não anda sozinho, né? A gente tem que envolver o setor financeiro também. Então, quando a gente traz o método não pode ser simplesmente gerar a demanda no sistema e fazer a compra, né? O método tem que olhar, olha, peraí, qual é o meu orçamento de compras? Eu tenho que respeitar meu orçamento de compras, senão não adianta nada. Eu tenho que comprar 10, mas eu posso comprar 10? Né? Não. Então, para que serve o meu estoque regulador? Eu posso andar no mínimo, então ao invés de comprar 10, eu vou comprar 2. E aí eu flutuo dentro ali do meu estoque regulador entre o mínimo e o máximo, evitando as rupturas, mas também não enforcando muito meu caixa, tendo que trabalhar com o máximo de tudo. Então, primeira coisa, que produto comprar? Seu sistema tem que te ajudar a fazer isso aí. Quanto comprar deste produto? Seu sistema também tem que te trazer essa conta, tem que te ajudar a estabelecer seu estoque regulador. Seu estoque regulador vai ser ajustado de acordo com o tipo do produto, o subtipo do produto, enfim, você pode ter várias formas de trabalhar a definição, né, do seu estoque regulador. Não fazer padrão para todo mundo, porque não vai rodar muito legal. E quando comprar, né, a frequência de compras vai estar ligado também o seu financeiro, né, a sua rotina, né, quando é que você pode... Hoje eu estava conversando com um pessoal lá e a gestora me contou que ela ficava 8 horas por dia pagando boleto. 8 horas, toda segunda-feira, uma rede de 20 lojas, toda segunda-feira ela parava e ficava 8 horas pagando boleto. Cara, é um dia inteiro pagando boleto, de forma manual. Então, assim, primeiro, a gente tem que ter ferramenta, a gente tem que ter sistema para automatizar os processos. E esses processos vão envolver tudo. Financeiro, compras, precificação, tudo. Outros temas a gente vai falar outros dias. Mas imagina você, que tem que fazer compra, ficar preso 8 horas ainda pagando boleto. Você vai fazer a compra errada. Porque você vai fazer no desespero. Não, tá acabando o tempo, eu tô desesperado. Alguma coisa você vai sacrificar. E aí pode ser o resultado da sua farmácia, né? Então, o método serve para você otimizar o seu tempo, otimizar seus resultados e fazer a sua farmácia crescer. E aí, quando a gente entende o que comprar, quando comprar e quanto comprar desses produtos, olhando para ciclo operacional, olhando para financeiro. Ciclo operacional, o que é, pessoal? Prazo médio de estocagem, prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento. Então, a gente vai falar disso em outro dia aqui, em algum outro episódio, né? E aí a gente precisa estabelecer o que é legal para a nossa farmácia. Trabalhar com prazo médio de pagamento cada vez mais alto. Por quê? Porque você preserva a caixa. Prazo médio de recebimento cada vez mais baixo. Por quê? Você recebe dinheiro e aí trabalha com o dinheiro do seu fornecedor. Melhor para a sua operação, melhor para o seu fluxo de caixa. Prazo médio de estocagem. Temos que olhar.
Nem sempre o mais alto é o melhor, nem sempre o mais baixo é o melhor. Mais baixo significa que você tem que comprar mais vezes, né? Tem que ter uma frequência de compras rápida para você conseguir trabalhar com prazo médio de estocagem muito baixo. Mais alto exige mais capital de giro, você vai ter um mix mais amplo. Então, farmácias mais amplas exigem ali do gestor um prazo médio de estocagem mais alto, farmácias menores dá para trabalhar com índice menor, enfim, cada farmácia vai ter a sua realidade, a gente tem que saber analisar isso, legal? Então, o método 3Qs vai nos trazer o olhar para todos esses indicadores e conseguir estabelecer padrões ali que vão levar a nossa farmácia, né, para outro patamar, ali conseguindo delegar o setor, conseguindo trazer indicadores de eficiência para esse setor, e aí com indicadores de eficiência eu consigo estabelecer metas, estabelecer prazos, dar feedbacks, enfim, criar uma rotina de um setor que funciona, né, que dá resultado e que faz a farmácia crescer, dar mais dinheiro no bolso, legal? Elias, mais algum comentário sobre o método que você lembrou aí enquanto eu estava falando? Não, acho que é isso mesmo. O principal balizador financeiro de compras é o financeiro, né? Então muita gente fala assim, hoje eu preciso comprar um produto tal, preciso gerar demanda no meu sistema. Bom, peraí, mas você tem financeiro para isso, né? Qual é a sua dotação de compras, né? Você conhece, você faz esse planejamento semanalmente, mensalmente, você se baliza pela dotação de qual mês? Você vê, pessoal, eu já peguei muita gente assim se balizando com o financeiro do mês anterior. Aí imagina você comprando em janeiro com um CMV de dezembro. O que vai acontecer em fevereiro, né? O que vai acontecer com aquela perfumaria que você está comprando em janeiro? Vai dar errado. Não é um CMV do mês anterior, então a gente ensina qual é o balizador correto, qual é a medida certa, qual informação você precisa se basear, é custo médio, é custo último, qual é o balizador financeiro. Então a farmácia precisa entender isso, porque se o comprador só for gerar a demanda e comprar, eu já fiz assim a implementação, né, em várias lojas da gestão da demanda, e a gente vê ali o comprador gerando a demanda, no outro dia encher a farmácia de produto. Por quê? Porque ele não linkou a metodologia, que é a geração da demanda, ao financeiro. Então, o primeiro balizador de compras é o financeiro. Eu preciso saber quanto em valores de orçamento eu posso comprar, para aí sim eu usar os recursos curva A, curva B, curva C. Eu demando só curva A, curva B? Ah, não. Hoje eu posso passar a curva A, curva B e curva C. Quem vai me dizer isso? O meu orçamento de compras. Então, é isso aí, Eduardo. Acho que a metodologia de compras ela é bem, né, completa, né, o método 3Qs, para que o dono de farmácia veja total sentido, né, naquilo que ele está fazendo, consiga validar o processo, né, e tenha liberdade para poder estar replicando, né, independente da pessoa que vai estar à frente daquele setor, né, de pedidos. Show de bola. Cara, eu queria que você comentasse também um pouquinho agora de resultado de cliente nosso que utiliza o método, né? Como é que esses clientes têm performado após a aplicação do método? Porque fica muito vago, às vezes a gente fica falando de método, mas e resultado, né? Como é que tá indo os nossos clientes lá dentro da consultoria, os clientes da mentoria? Como é que funciona, né? Que tipo de resultado esse pessoal tem tido? Tá aumentando venda, tá aumentando lucro? O que tá acontecendo, Elias? Legal, então assim, eu até falei, né, o primeiro indicador que a gente começa ali no primeiro encontro a mensurar é o índice de faltas. Então, a gente observa ali que a pessoa que não compra pela demanda, ela tem um índice de falta aí na média de 26, 27, às vezes chega até nos 30% na média, né? E esse índice ele cai por baixo aí de 9 a 10, 12%, né? Na média aí uns 9%. Então imagine você, 9% no faturamento, 9% que você pode estar perdendo de vendas, e eu estou sendo até aqui bonzinho, viu, Tá Eduardo? bem conservador, hein? Bem conservador, porque eu já vi, por exemplo, né, a gente tem casos reais ali na consultoria de um índice de falta de 45, né, cair para 20, 13, né? Hoje, a gente tem uma cliente muito querida, né, que ela começou com 45%, hoje ela está em 16%, que não é um índice ideal, mas já melhorou muito, né? A venda dela era na casa se eu não me engano, uns 70, 80 mil, já está na casa dos 130. O lucro dela, né? Para a gente fazer o financeiro também ver que a cliente teve um resultado, assim, um aumento exponencial do lucro.
Então, enfim, e aí, olha só, você fica muito focado em guerra de preço. Eu quero fazer o ninho mais barato, a fralda Pampers mais barata, aquele produto, os principais players do mercado, você quer brigar com as grandes redes, mas quando o atendente, né, quando você vai fazer o atendimento ali, ele quer o ninho, mas e aquele produto que é curva B? Então, Eduardo, 49%, vou trazer uma informação aqui bem bacana, né? Quase metade dos tipos de produtos que você vende na sua farmácia, ele vende entre 2 a 1 unidade ao mês. Então, facilmente você deixa de comprar esse produto ou compra ele em excesso. E aí você não está usando o sistema para comprar, né? Então, quando o cliente começa a comprar pelo estoque regulador, não só a falta, ele começa a diluir o excesso dele. E aí a gente já viu aí valores em excesso aí cair absurdamente, né? O giro de caixa do cliente aumenta, né? E a gente vê isso no ciclo operacional. Prazo médio de estocagem caindo, né? Ali na casa dos 100 dias para 70 dias. Então veja a diferença, né? Com o mesmo índice de falta. Então seu faturamento não cai, né? O que cai são os seus excessos, porque você compra com mais eficiência. Então eu já fui representante e eu lembro, né? O dono de farmácia passando, Elias, fatura 6, 12, 24. E eu pensava, meu Deus, mas como que é esse produto? Eu tenho certeza que ele não vende mais de 2 unidades por mês, né? E ele pode estar me pedindo todo dia. Então, com certeza, ele está deixando todo o caixa dele no estoque. Então, assim, como você disse, né? Qual que são os principais resultados? Primeiro, na falta, ele vai ver a falta dele cair muito facilmente aí na casa dos 9%. Pega 9% do seu faturamento líquido, você já vai ter esse número, né? E excessos. Por quê? Você vai estar renovando a sua curva BC e deixando de comprar aquele produto que você vendeu há mais de 90 dias. Então hoje, às vezes, você compra o produto porque o atendente colocou na lista de falta, porque ele falou que vende, porque ele falou que alguém veio procurar. Comprando pelo sistema, você vai comprar usando a demanda, a inteligência e estatística do seu sistema, né? Então você cada vez mais vai deixando de comprar o excesso e ele vai diluindo, né? E logicamente você vai conseguir diluir esse excesso de forma mais... ver ele de forma mais clara e diluir ele de forma mais clara. Então é isso. Legal. Eu tenho aqui algumas coisas, lembranças, né, de clientes, assim, muito evidentes. Então tem esse da Carla, que você citou aí, caiu muito o índice de falta dela, aumentou o faturamento, né, de 70, 80 para 130. O lucro dela, ela aumentou de, acho que 8 para 14, né? Então, em um ano só de lucro, se a gente dobrasse esse aumento, dava 100 mil a mais de lucro. Eu lembro a conta que eu fazia lá. A Juliana participou acho que da primeira turma de mentoria. Ela tinha uma porção de nimesulida de caixinha amarela na farmácia dela lá. Não sei se você lembra desse case. E aí ela caiu a ficha na hora, assim, né? Nossa, eu não deveria ter comprado essa quantidade. E aí o dinheiro dela tá parado, né? Então aquele caso assim, pô, eu vendo, mas eu não vejo dinheiro. Muitas vezes é porque o dinheiro tá parado em produtos desnecessários, né? Tem excesso de produtos. Eu lembro de uma outra cliente também, que ela tinha em excesso o valor equivalente a praticamente um mês de venda. E aí a gente foi olhar o excesso dela, tinha lá, acho que 280 caixas de amoxicilina, né, que ela comprou, acho que na época da pandemia, alguma coisa assim, e não saiu, né, tava parado lá na farmácia dela. Imagine comprar um produto que é de receita, né, precisa da prescrição para poder dispensar, e ela comprou uma quantidade imensa, então ela tinha um excesso muito grande na farmácia. Então, resultado é isso, é você olhar para sua farmácia e saber assim, cara, onde é que está meu dinheiro? Ah, meu dinheiro está nesse produto que eu comprei demais, nesse. Então, avaliar o excesso e saber exatamente o que fazer para diminuir aquilo. Por quê? Porque aquilo é dinheiro parado. E aí, quando você diminui aquilo, você coloca mais dinheiro no bolso ou investe em aquilo que traz mais resultado para a farmácia, né? Então, esse é um resultado muito claro dentro dos nossos clientes. Outra coisa é olhar e falar assim, pô, estou tendo ruptura desse produto, né? E eu preciso colocar esse produto na farmácia, porque sem esse produto o meu faturamento está caindo, né? Então, isso é muito claro, fica muito evidente dentro do método que a gente consegue... dentro dos nossos clientes, muito resultado. Todos esses clientes que a gente está falando aqui tiveram resultados muito expressivos, né, dentro disso. E aí o método contribuiu muito, né? Então,
para fazer a farmácia melhorar, a primeira coisa é entender os números, né? Ter um processo, um método, entender os números da farmácia para entender qual indicador a gente vai acompanhar, estabelecer a rotina, as métricas e seguir aquilo todos os dias, né? Então, acho que grande vantagem do método é isso, é você conseguir replicar um processo que traz resultado todos os dias para que a farmácia tenha mais resultado. Foi isso, Elias? Mais algum comentário aí? Não, show de bola. A gente tem muita satisfação em estudar cada vez mais essa metodologia, aplicar, né, e colher os resultados, mensurar, fazer ajustes, né? E muita satisfação nos resultados que a gente enxerga nos nossos clientes, né? E o mais legal, né, Eduardo, é quando o cliente começa a comprar pelo sistema, ele para de ficar fazendo conta de quanto que ele vai estocar, ele começa a olhar mais para a curva do produto, né? E imagina você ir para uma feira de negócio, tem muita gente que vai para essas feiras de negócio, né? Aí o cara vai na feira de negócio e ele quer comprar só o quê? Curva A e B. Então ele vai lá e chama na chincha os produtos de curva A e B, compra 60, 75 dias de estoque, né? Só que às vezes, pessoal, você está comprando um produto da curva A e B, ele não é curva A e B, ele é um produto da curva C, porque a sua demanda está configurada errada. E aí você vai deixar um baita excesso na sua prateleira, sem saber disso, né? Você que tem uma loja, 2 ou mais, e está fazendo esse processo, tem que ter muita entendimento mais aprofundado nessa questão da configuração da curva BC, validação, renovação desse parâmetro, porque é o que vai te dar exatidão, né, numa negociação. E, né, a máxima que a gente trabalha aqui, a melhor negociação é aquela que você vende o produto antes de pagar o boleto, né? E garantindo com que o ciclo financeiro da farmácia esteja sempre saudável, né? Então é isso, acho que basicamente é isso e só alegria, né? Show de bola, Elias, perfeito. Galera, vamos partir para o encerramento aqui então. Eu quero dizer aí muito obrigado pelo Elias, pelo conteúdo. Foi muito legal poder estar com você aqui hoje, Elias, nesse nosso podcast, né? O primeiro de muitos. E trazer um pouquinho do método aí para vocês que tem, né, trazido aí muitos bons resultados para os nossos clientes. E aí, se você gostou desse podcast, desse episódio, se você tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo, comenta aqui no nosso vídeo. E eu vou deixar de presente para você que chegou até aqui, né, até o final, um link onde você vai poder baixar um material, uma planilha, vai colocar lá algumas informações e essas informações vão te mostrar a curva ABC real da sua farmácia, o valor que você tem de excesso hoje e o valor que você tem de ruptura dentro do seu estoque, tá? Então, vai ali na descrição desse episódio aqui, tem um link lá que você vai poder baixar esse material e eu vou gostar muito de saber que você utilizou isso. Como que eu vou saber? Comenta aqui nesse vídeo pra gente entender, né? Se você tá com excesso, tá com ruptura, tá com dúvidas, coloca aí que a gente vai interagir com você. Elias, muito obrigado, pessoal, um abraço e até a próxima. Obrigado, um abraço.